A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, que conhece no detalhe a sua vida, a sua história e a minha. Porque o Senhor nos coloca diante de uma guerra. É que Ele sabe que não é impossível, quando Ele está na frente, de serem vencidas. E tudo dentro do processo. Deve estar sendo doído do lado de lá, né? Aí, para você que chegou aí agora, deve estar doendo. Mas Deus fala, aguenta um pouco mais. Fica um pouco mais. Aguenta. Suporta um pouco mais. Desta dor um pouco mais. Aleluias. Um pouco mais. Aleluia, amém? Faz um coração para Jesus. Vamos orar, porque estamos no 6º dia da campanha Esther. E Jesus, o Rei dos Reis, apontou o cetro para você. E a gente vai dizendo, eita, meu Senhor Deus poderoso, como Tu és grande, imbatível, tremendo, em cima do mar. E o Senhor fala que podemos ficar firmes, porque o Senhor não vai dar luta que não podemos suportar. Então, resistir um pouco mais, ficar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, fé um pouco mais. Porque o Senhor diz que essas estruturas estão sendo reforçadas para que o processo possa ser suportado e a vitória seja certa. É tempo de aguentar mais. Para cima do Senhor Jesus Cristo nos dando a vitória. Para cima e por cima e com o Senhor nos dando a vitória. Que está colocando resistência nessas estruturas. Amém? Graças a Deus. Dá um seu gostei. Um coração para Cristo Jesus. Amém? Declara, estou no 6º dia da campanha. Fala aí. Escreve, digita. Deus ama quando eu entrego uma palavra e ela é recebida com toda a reverência, porque está em 2 Crônicas 20:20. Confia no Senhor e creia no profetas, que você terá restituições de bênçãos dobradas. Amém? Graças a Deus. Pega aí, toma posse da sua batalha, que é guerra espiritual. Aleluia. E quando se trata de guerra espiritual, a gente tem que resistir mais, ficar firme mais, colocar-se de pé mais, de prontidão mais, para que essa estrutura seja reforçada. Aleluias. Vamos para a espada. Ela está aqui, irmãos. E você pensa o quê? Que dentro dessas guerras não está acontecendo o quê? Tremores na terra? A terra, você terra. Não está dando tremores aí na tua casa? Alguma coisa já sacudiu? Algo já se quebrou? Alguma situação já aconteceu? Aleluia, alguma pressão já deve ter vindo apertar, mas diz, quanto mais aperta a azeitona, mais óleo sai, é o azeite do Eterno sobre sua vida. Amém? Vamos para as espadas, porque está quente, a chapa esquentou, e aqui nós estamos no 6º dia, porque o Senhor é bom. Ele diz que essas estruturas estão sendo reforçadas, por isso suporta um pouco mais. Aleluias. É como diz o Senhor nosso Deus na louvor, não é que eu gosto de provar você, é que tem guerras maiores lá no futuro para você vencer essa, você vai ver que logo você está com, aleluia, sua vitória. Aleluias. A espada, pega aí que a gente está partindo para o 6º dia, em nome de Jesus. E fala assim a partir do versículo 1. E depois nós vamos pular para o versículo 4 e o versículo 6. Amém? Graças a Deus. Que diz assim: naquela noite, o rei Artaxerxes não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reino, que lesse para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigedã ou Bigatã e Teres, 2 dos oficiais do rei que aguardava a entrada do palácio
e que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. E ele perguntou: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou ele, o rei, e os oficiais responderam: nada lhe foi feito. Então o rei perguntou: quem está no pátio? E a gente vai para o versículo seguinte. Os oficiais do rei responderam: Amã, que está no pátio. O 5 responde: Amã, que está no pátio. E o 6: Amã passou consigo a quem o rei teria prazer da honra, senão a mim. Amã já está pensando, porque o rei mandou que Amã entrasse. Porque o rei disse a ele: o que devo fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? Versículo 5, parte B. O que tem prazer fazer a um homem que o rei quer honrar? O que tem prazer de um rei fazer uma honra para um homem? 3 vezes de maneira diferente, trás para frente, frente para trás. Aleluia, Deus já está falando. Não importa como está essa inversão aí. Aleluias. Então Amã pensou consigo: a quem rei está prazer de honrar, se não é a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto próprio do rei, um cavalo que ele montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça, e em seguida que seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, que ponha ele o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas e cidades, proclamando diante dele isto: o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. E o rei ordenou: então, Amã, vá depressa, apanhe um manto, o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. E ele está sentado junto à porta do palácio do rei, e não omita nada que você recomendou. Forte, né? Então Deus diz: então, faça exatamente isso como você sugeriu para o judeu Mardoqueu. Você perceba que o texto não falou somente Mardoqueu, ele falou: faça ao judeu Mardoqueu tudo o que ele sugeriu. Forte. Eita, Jesus, lembra? Se esforça um pouco mais. Nessa determinação, fique um pouco mais. A honra chega, a injustiça sai. Um pouco mais de você, porque Deus quer fazer honra. Irmãos, isso aqui é tremendo. E faz a gente resgatar as lembranças do que se trata quando Deus tem uma mão forte sobre uma pessoa, sobre uma vida, sobre um lugar, sobre um país, sobre um exército inimigo em determinados territórios. O capítulo 6 veio aqui trazer que Deus, quando faz, ele prepara dia, local e hora. Significa que a honra chega no tempo certo. Então, um pouco mais de você está sendo exigido agora. Aguenta firme um pouco mais. Resista. Porque na peleja Deus lhe chamou para guerrear. Não era dizer não desista, é para insistir um pouco mais. É para ir para cima dessa batalha ainda um pouco mais. Aleluias. Nós saímos do 5º capítulo, que foi entregue para que Esther falasse a sua petição. Ela sabiamente montou estratégia em 2 etapas. Um primeiro jantar exclusivo para o rei e para o convidado Amã. E segundo momento, que a gente vai chegar lá, vai ter o segundo momento desse banquete. Mas entre esse meio tempo, Deus está dizendo, entre o meio tempo da sua petição, aguenta um pouco mais. Vai ter acontecimentos. Vai ter insight de você vai lembrar exatamente uma palavra que o Espírito Santo vai lhe trazer. Do que você tem que fazer
É uma pendência que você pode realizar e o mundo espiritual fica cancelado de estar ali segurando, botando o pé da pata do inferno sobre a bênção que Deus está liberando sobre a sua vida e está ali emperrando. Então esse meio tempo vai vir honra, vai vir uma lembrança, porque vai ser o estandarte, não vai ser o divisor de águas, para que um romper de uma trava aconteça, porque tem o segundo momento da estratégia. Esté está chegando para o segundo momento. O cetro foi estendido. Ela já foi aceita pela presença do rei. Jesus, eu já te aceitei na minha presença. Fica firme um pouco mais. Aleluias. E nesse meio tempo, para chegar, porque diz a palavra, não fica afoita. Vai na estratégia. Não fica afoito. Vai na estratégia. Você não já escreveu com sua mão forte, dizendo que é assim e que é assado? Deus já te deu direção para que alguma estrutura aconteça. Porque depois você vai ter que retomar a tua vitória. Pegar a tua vitória com a mão. Aleluia, é para você que Deus está falando. É para você. Se você chegou na campanha hoje no 6º dia, aleluia, e foi no 6º dia que Jesus, que não era Jesus, era Deus Todo-Poderoso, em Gênesis capítulo 1, no 6º dia fez o que era muito mais que bom para o agrado de Deus. Foi você, fui eu. Aleluias. Então você chegou aí, pega a campanha, primeiro dia, marca dia e hora, porque teve hora certa para ser honrado. E mais do que eu fui honrado. Essa exigência de um pouco mais é porque Deus prepara para batalhas maiores, que vida de crente de batalha não acaba. Chega uma, Deus dá um refrigério, dá a vitória, chega outra e vai avançando no game, vai avançando, vai avançando. Deus diz, o seu game é o game da vida, não é um game da opressão e nem do vício, porque ele mata, tira teus sonhos, tira a tua vida e tira o que você planejou, que Deus escreveu no livro dele. Amém? Então fica firme um pouco mais, que depois você tem que pegar a tua vitória com a mão, um pouco mais. Nesta guerra, tem a resistência um pouco mais, porque você está sendo direcionado, mas Deus disse, eu vou te dar as ordens, para o tempo certinho terminar. Você pegar a benção que eu já te dei. Aleluias. Amém? Glória a Deus. E o texto diz assim, vamos falar? Mardoqueu voltou à porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto e muito aborrecida. Aí eu vou dar um spoiler, a gente vai voltar na história para que possa fazer sentido o que está acontecendo com a sua vida e entenda que tem situações que a nossa mão pode estragar. Amã, aqui diz o texto, uma agagita que veio do rei Agag, dos povos amalequitas. Que Deus, em 1 Samuel 15, disse, Deus vai ungir você como rei Saul, mas em você vai aquele que impediu a passagem do Egito do meu povo passar, os amalequitas, você vai lá e destrói tudo. Eita, irmão, eu separei aqui porque é forte. E Deus permitiu que eu falasse. Diz assim, agora vai, fere Amaleque, extermina tudo que ele tem, não perdoes, mas mata homens, mulheres, meninos, crianças que mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Isso foi 500 anos antes dessa história em Esther. 500 a 550 anos. Lá em 1010, 1015, porque vem de frente para trás a contagem antes de Cristo, né, irmãos? Até chegar Cristo, Jesus, e eu e vocês estamos debaixo dos 2 milênios após. Eita, Jesus, pega que Deus gosta de falar em resposta pelos números, aleluias. E 500 anos, um pouquinho mais, se passou para esse contexto aqui. Para estar aqui um remanescente do Satanás vivo. Eita, Jesus. Ei, Jesus, que palavra forte, Jesus. O Senhor não me prepara para falar. E tinha uma víborazinha aqui que sobreviveu, porque Saul não fez o que Deus mandou por completo. Resista aí, viu? Fica um pouco mais, viu? Faça tudo que Deus mandou, um pouco mais de você. E essa, 500 anos depois, porque você acha que Deus não sabia que este homem ia ter do escape do mal,
Você acha que não tem pessoas que estão aí, que viu a sua trajetória, que está vendo sua vida hoje, não está aí só para ver a tua derrota? Aqui não foi só para ver, aqui foi para atacar. Porque os espíritos perversos, malignos, arrodeiam aquele que dá legalidade. Ele tinha chance, será que ele não tinha chance de ser um homem melhor? Ou eu passei por uma situação que eu pensei que víbora poderia estar vivendo uma vida melhor. Eu disse, oh meu Deus, vou orar que pode ser algo de uma segunda chance, como o Senhor fez com nossas vidas quando nos convertemos. Mas não é, tem vidas que não têm a conversão. E Deus dá a prova disso, a prova disso está aqui. Um descendente do rei de Agag, por isso que o texto começa um Agagita. Agagita de Agag, do rei Agag. Linhagem do rei Agag. Não foi nem do lado do povão, foi do rei Agag. Significa que aqueles que Saul não fez por completo, ele foi derrotou todo mundo, mas ele pegou as melhores ovelhas, os melhores despojos, e o rei Agag, e não fez nada. Deixou. Eu não sei que Deus está falando isso comigo e com você, mas Deus tem propósito quando traz uma palavra. Aqui Deus, nesta palavra, trouxe a lembrança ao rei. Ele não dormiu a noite toda. E essa história voltou contra ele. E a gente vai ver isso depois, em nome de Jesus Cristo. E o rei não dormiu. Deus está trazendo à memória esse meio tempo. O segundo momento, onde o cetro foi apontado para você. Para que você siga essas estruturas para a vitória. E aqui foi levantado, não importa, o mal se levantou, o mal veio de lá de 500 anos atrás, se perdurando por gerações, mas ele não ficou de pé, ele caiu, porque Deus levantou. Oi, você foi levantada na sua casa. Essa história, esta campanha é para você, que você sabe onde é o problema, onde está vendo o levante, onde veio o decreto para acabar com tudo e eliminar tudo que você já conquistou. Ou que Deus já te abençoou, o inferno veio para tomar, para arrasar e confundir você. Mas Deus disse, mesmo dentro dessa situação, estou dando direção para que você venha para a vitória. Então Deus não deixou o rei dormir. Oi, Deus é um Deus que não dorme, não toscaneja, não cochila, ele sabe de você. Deus, ele envia até mesmo quando você, na seu choro, não consegue entender nada, o choro inexprimível do Espírito Santo entregue ao altar do Senhor. Então fica firme um pouco mais. Vai para a luta um pouco mais. A honra chegando na hora certa. E aqui dentro desse contexto do texto, ele aqui é um coadjuvante, aleluia, deste cenário, onde o grande autor da história, e você coadjuvante, você é a protagonista, é nosso Deus, Senhor dos Exércitos. Ele é o escritor da sua história. E no momento certo não dormiu, ele não dormiu, e o rei foi lá e teve que fazer uma honra que estava esquecida para Mardoqueu. E o autor da história, que é Jesus na sua vida, que intercede ao Pai por mim, por você, está dizendo, tem honra no tempo certo. Eu vou fazer que teu inimigo veja, você vai estar sobre as ruas sendo honrada, significa que é honra pública. Está chegando para a sua história. E para aqueles que estão entendendo que para uns Deus está trazendo um manto de resposta, para outros é outros. Vai te trazer a lembrança do que você tem que fazer para estar de posse do novo momento de sua vida. E essa guerra que se levantou para matar, para roubar e para destruir, Deus está te entregando de vitória. E vai trazer a lembrança de que você tem que fazer algo para que Satanás não fique apertando você como se fosse a pata do inferno propriamente dita. Barreando, tendo barreiras, aleluias, no momento não trouxe uma palavra exata, sendo tropeço, para que você não acesse a sua bênção. E Deus vai te trazer a memória que você tem que realizar, para a glória do nome de Jesus, porque aqui Mardoqueu foi honrado. O coadjuvante do contexto do texto de Esther, onde o Senhor Deus Todo-Poderoso não é citado o nome, mas o nome dele está em todo o movimento. O autor é desconhecido em Esther, mas ele fez questão que o movimento de Deus fosse disto. É o eu sou. Para quem está vendo tudo isso? O eu sou.
sobrou uma raiz mal, mas o eu sou levantou outros para que isso se cumprisse por completo. Essa raiz mal, amaldiçoada da sua herança familiar, Deus diz: eu estou quebrando, porque levantou uma pessoa e é você. Quando nasceu, Deus sabe tudo da sua vida. Ele é o escritor da sua história. Amém? Graças a Deus. E a honra certa chegou no momento certo. Aleluias. Você vai ver. Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. E você vai dar lugar à alegria da tristeza, lugar da tristeza à alegria. E a ordem diz que não é para parar, não é isso? Então fica firme um pouco mais. Fica firme um pouco mais. Ora mais. Se jogue mais, porque você está em cima de uma guerra espiritual. Amém? Graças a Deus. E até aqui o Senhor me ajudou. Foi palavra do Eterno sendo esmagado. O que raiz mal apresentada ao rei, que está com seta em sua direção, dizendo: perdoe-me, Senhor, não sei o que a herança geracional antepassada fizeram. Tome em tuas mãos a minha vida, que a tua vida é a vida da tua descendência. E a história que eu te apresentei, que só você sabe o pedido que você apresentou nessa campanha. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, para que possa fortalecer. Vai para cima. E em nome de Jesus, Ele está com um exército ao seu favor, de anjos. Já está acampado. Porque o escritor da sua história já sabe o que vai acontecer com a sua vitória. Amém? A paz do Senhor.